Fala, concurseiro, vamos lá dar continuidade aos princípios orientadores do direito penal. Dessa vez a gente vai estudar o princípio da intranscendência da pena. Vai lá no slide, sem perda de tempo, e saca só o que diz a Constituição Federal. Deixa eu só colocar o lápis aqui. Vê só, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Saca só. Princípio da intranscendência da pena. Veja, intranscender é não transcender. O que significa transcender? Significa ultrapassar. Então, se eu digo assim, não ultrapassar, eu estou dizendo que vai chegar aqui e vai parar, certo? É justamente o que o princípio diz, Princípio da intranscendência da pena. A pena não pode transcender a pessoa do condenado. A pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Vai morrer na pessoa que foi condenado, certo? Morrer entre aspas, né? Mas, veja se dá para entender o que eu estou falando, Digamos que vamos botar aqui, Roberto foi preso, ou foi condenado a cumprir uma pena de 15 anos de prisão. 15 anos de prisão. Quem é que vai cumprir essa pena de 15 anos de prisão? Ele. A pena pode ultrapassar a pessoa dele e atingir outras, como, por exemplo, seu filho, que tem 18 anos, sua esposa, que também é maior de idade. Pode sim ou não? A pena que Roberto pegou de 15 anos de prisão pode ultrapassar ele, transcender ele e atingir o filho dele ou a esposa dele? Não. Quem vai cumprir a pena de 15 anos de prisão é ele. Princípio da intranscendência da pena. Essa é a regra, certo? Não tem como ninguém cumprir uma pena no lugar do outro. Agora vai no slide e lê o restante, Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser estendido aos sucessores e contra os sucessores executadas no limite do patrimônio transferido. Veja bem, a parte penal da condenação não tem como transcender, como ultrapassar a pessoa do condenado, Roberto. Mas o perdimento de bens e a reparação de danos pode sim ultrapassar e atingir os seus sucessores, que nesse caso vai ser o filho, e a esposa, que é meeira, mas aqui a gente vai entender como sendo cônjuge, certo? Filho e cônjuge. O condenado é Roberto. Digamos que o juiz condenou Roberto a cumprir 15 anos de prisão por determinado crime. E além disso, Roberto foi condenado a reparar um dano que ele causou, quando cometeu o crime, um dano no valor de 20 mil reais. Além desse valor de dano, dano no valor de 20 mil reais. Além do dano que ele tem que reparar, o juiz também decreto o perdimento dos bens que ele adquiriu através do crime, tráfico de drogas. Ele tem uma casa, certo? Casa feia, mas vale dinheiro, Ele tem uma casa e o juiz decretou a perda desse bem em detrimento do Estado, porque ele adquiriu essa casa com dinheiro do tráfico. Então ele foi condenado a 15 anos de prisão, tá aqui, prisão,
foi condenado a pagar um valor de 20 mil reais de dano que ele causou e foi condenado à perda dos bens. Essa casa ele vai perder para o Estado, certo? Ele vai perder para o Estado, porque ele comprou com dinheiro do tráfico. Mas só que ele tem outra casinha aqui que ele comprou trabalhando, certo? Financiou pela Caixa e tal e quitou, é dele. Beleza? Então ele tem 2 casas e 20 mil reais para reparar o dano. Se liga, a pena dele vai... Ele morreu. Roberto morreu, ó, bateu a biela. Roberto morreu. E agora, quem vai cumprir os 15 anos de cadeia que ele tinha para tirar? Ninguém. Ninguém, porque a pena não passará da pessoa do condenado. Mas quem vai reparar o dano? Quem vai reparar o dano? Já que Roberto morreu. Aí sim, o dano que está na área civil vai poder transcender Roberto e alcançar os seus sucessores. Nesse caso, ele tem 20 mil reais de dano, deixou uma casa aqui no valor de 30 mil reais e deixou uma casa no valor de 100 mil reais. Ó, quando Roberto morre, automaticamente tudo que é dele passa para os seus sucessores, né? O filho e a metade é da esposa, né? Do cônjuge. Quando Roberto morreu, ele automaticamente transferiu essa casa e essa casa para os dois. Automaticamente. Só que o juiz já tinha condenado ele, ou condenou depois, não importa. Já vinha rolando um processo e o juiz condenou a perda dos bens, né? E a reparação de 20 mil reais de dano. Então se liga. Essa casa que agora é deles, eles vão perder? Sim, sim, vão perder. Ah, mas eles não têm nada a ver com crime. Beleza, mas isso é o patrimônio deixado pelo condenado. Então, perdeu a casa, negão, perdeu, não é mais deles. Essa casa que vale 30 mil reais, ficou para quem? Para eles, então é deles. E esse dano que Roberto foi condenado a reparar, quem vai ter que reparar são os sucessores de Roberto. Então, esses 20 mil reais vai ser pago pela esposa e pelo filho de Roberto, descontado, provavelmente, se eles não tiverem outro dinheiro, desses 30 mil aqui, certo? Ele vai ter que vender a casa, entre aspas, né? E pagar esses 20 mil, sobra quanto? 10 mil para eles. Vai sobrar 10 mil reais para os sucessores de Roberto, certo? Professor, e se por acaso o dano fosse de 40 mil reais? 40 mil reais, Roberto deixou uma casa no valor de 30. Então quer dizer o quê? Esse dano de 40 mil reais vai ser pago com esses 30 mil reais. É o limite do valor deixado pelo defunto, né? O dano vai ser reparado pelos sucessores. Mas esse dano não pode ultrapassar o valor do bem deixado para os sucessores. É o que diz o inciso. Vai lá no inciso e confere aí, ó. Ó, nenhuma pena poderá passar da pessoa do condenado. Beleza, essa é a regra. Mas pode a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser estendido nos termos da lei aos sucessores e contra eles executadas. Mas tem essa última observação, ó. Até o limite do valor do patrimônio transferido. Então é justamente isso. A única coisa que ele transferiu aqui de verdade foi uma casa no valor de 30 mil. Se o dano é 40 mil, ele não vai pagar mais de 30, que é o valor do bem transferido. Roberto transferiu para eles. Beleza? Volta lá e bora dar continuidade aqui, ó. Princípio da individualização da pena. Se liga. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí aqui vem, veja. A aplicação, né, em 3 fases. A gente consegue enxergar, no mínimo, a aplicação dessa individualização da pena em 3 fases.
A fase da cominação da pena, que é quando o legislador seleciona os tipos penais, individualizando as penas de cada infração penal. Não entendi foi nada, professor. Ó, quando o Poder Legislativo vai criar um crime, ele tem que criar uma pena, sim ou não? Para criar essa pena, a pena não pode ser genérica. Faz o seguinte, todos os crimes contra o patrimônio, coloca aí pena de 5 a 10 anos. Não, não pode. Individualização da pena. O legislativo vai olhar para um crime e vai dizer, esse crime merece de tanto a tanto. Esse outro crime aqui merece de tanto a tanto. E esse outro vai ser de tanto a tanto. Isso é individualizar a pena. Cada crime merece uma pena diferente, certo? É a primeira aplicação do princípio da individualização da pena. A segunda aplicação, volta lá, ó, a gente enxerga lá no judiciário, ó, que é na aplicação da lei. Ó. O juiz individualizará a pena correspondente, fixando a pena base, artigo 68 do Código Penal, depois fará uma análise, né, analisará as circunstâncias judiciais, artigo 59, e por fim, as causas de diminuição e aumento de pena. Quando o juiz vai aplicar uma pena, ele não vai aplicar assim genericamente, né? Ele vai analisar pessoa por pessoa. Então, eu e você, a gente se junta e comete um crime de homicídio. Eu dou um tiro, tu dá um tiro, a gente mata o cara. Um homicídio, sim ou não? Pena de 6 a 20 anos. Beleza. Porém, a minha pena não vai ser necessariamente a mesma pena que a sua. Por quê, professor? Porque o juiz, quando for sentenciar uma pessoa, ele vai ter que individualizar a pena. Ele vai olhar para mim e vai dizer, Everton tem antecedente criminal? Não. A conduta social de Everton é boa. A conduta são 8 circunstâncias judiciais, né? Causa de aumento e diminuição de pena. Né? Por exemplo, menor de 21 anos, diminui a pena. Beleza, vamos dizer que ele fixou a minha pena em 8 anos. É de 6 a 20, ele fixou em 8. Aí vai analisar a sua vida. Conduta social é uma desgraça. Todo mundo reclama da vida dele, ele não tem amizade com ninguém, porque ele só vive com alma cebosa, usando droga. Beleza, conduta social. Antecedentes criminais. Aí já respondeu por tráfico, por roubo e tem 2 homicídios. Ei, qual é a pena que vai ser mais alta? A minha ou a tua? A tua, justamente pelo princípio da individualização da pena, sendo aplicado no momento da aplicação da pena. Não é? No momento da criação da pena, cominação da pena, ele também é aplicado. No momento de aplicar a pena, ele também é aplicado, né? A individualização da pena. E por fim, a terceira fase, né, é na execução. É a individualização da execução penal. Veja, quando a pessoa é condenada, ela passa a executar a pena, né? A pena vai ser executada, na verdade. Ele passa a cumprir a pena. Mulher vai cumprir no presídio feminino. Homem no presídio masculino. Então já começou a individualizar a pena lá na execução da pena. Certo? Crimes, por exemplo, crimes hediondos, separa dentro do presídio. Né? Crimes de menor potencial ofensivo, separa. Então isso é individualizar a pena no momento da execução, certo? Então preste atenção, ó. Individualização da pena é você tratar individualmente cada pessoa e cada um vai ter uma pena diferente, vai cumprir num local diferente, não é? E cada crime vai ter a sua pena diferente, de acordo com a complexidade do crime e com, não é, o valor do bem jurídico tutelado naquele momento. Entenderam? Beleza? Segue o jogo, vai lá para o material para a gente terminar respondendo uma questão. Vamos lá. Ó. O princípio da individualização da pena, dá pausa aí, né, Bison? Depois tu vê a resposta. O princípio da individualização da pena
determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Questão o quê? Isto, certíssima, né? Próximo princípio, princípio do nobis in idem. Que desgraça é isso, professor? Ninguém pode ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato. Se liga nessa palavrinha aqui, ó, fato. Ninguém pode ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato gerador. O que significa isso, professor? Hoje, se eu matar uma pessoa e chegar a ser punido por esse homicídio, eu não posso ser punido outra vez pelo mesmo homicídio. Isso é até uma questão de lógica, certo? Ninguém pode ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato. Aí vejam, do mesmo jeito, se eu for condenado, eu não posso mais ser condenado de novo. É a mesma coisa se eu for absolvido. Digamos que eu matei uma pessoa e eu disse ao juiz que foi em legítima defesa. Ele puxou um revólver para mim e eu puxei minha pistola e atirei e matei ele. E o juiz olha, analisa o caso, as provas e diz, realmente não há crime porque Everton agiu em legítima defesa. Eu fui absolvido por esse homicídio. Transitou em julgado, acabou. O juiz não pode mais me punir. Ainda que eu chegue depois e diga, não teve legítima defesa nenhuma. Eu que inventei a legítima defesa. Faz tempo que eu queria matar esse cara, eu fui lá e meti tiro nele e pronto. Depois botei um forjado, botei um revólver na mão dele para dizer que ele tinha puxado o revólver para mim. Ei, o juiz não pode mais me punir. Mas professor, e vai ficar assim de graça? Vai. Porque ninguém pode ser responsabilizado duas vezes pelo mesmo fato gerador, certo? Pelo mesmo fato que gerou aquela responsabilização. Se o juiz julgou errado, problema dele. Transitou em julgado, ele não pode mais fazer nada, a não ser para melhorar a minha vida, mas para piorar não. Entenderam a importância do princípio do nobis in idem? Agora vejam, eu até trouxe aí, vamos ler aqui, ó. Da mesma forma, é aquele caso do goleiro Bruno. Esse eu vou usar como exemplo, certo? Não aconteceu isso, mas eu vou usar como exemplo. Imagine se Elisa, né? Vocês lembram? O goleiro Bruno se juntou com os amigos, mandou matar a Elisa, não sei o que, e ela desapareceu. Ninguém achou o corpo dela até hoje. Digamos que hoje, veja, Bruno já cumpriu aí uma sentença grande. Acabou a pena dele, beleza. Ele está sendo punido, responsabilizado pela morte de Elisa. Digamos que hoje Elisa aparecesse e dissesse, ei, ninguém me matou não. Eu estava nos Estados Unidos lá de boa, na praia, escondida, só para tocar o terror. Bruno vai e mata ela. Bruno dizia, sou miserável. Eu fiquei 20 anos preso, 15, 10, sei lá quantos. Mata ela e diz, já que eu cumpri pena porque matei ela já, então eu vou matar de verdade. Bruno vai poder ser preso? Sim. Mas professor, o senhor acabou de dizer que não. Espera aí. Eu disse que ninguém pode se responsabilizar duas vezes pelo mesmo fato. Bruno foi responsabilizado por um fato que não existiu. No meu exemplo. Presta atenção, no meu exemplo, porra. Bruno foi responsabilizado uma vez por um fato que não existiu. Foi condenado pela morte de uma mulher que ele não matou. Hoje, ele matou ela. Então, ele vai ser responsabilizado por esse fato. Erro do judiciário no primeiro fato, acerto do judiciário no segundo fato. Ele matou ela, vai ser condenado. De novo, sim, de novo, mas dessa vez por um novo fato real. Foi condenado por um fato que não existiu, erro judiciário. Aí cabe indenização para ele. Mas dessa vez, já que ele matou, condenado, e a partir de hoje começa a cumprir a pena do fato que ele gerou agora. Entenderam? Se não entendeu, volta aí a fita e dá uma estudada. Beleza? Vamos lá resolver uma questão para ver se vocês entenderam. Em consequência da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção
ou outros meios de controle social para a tutela tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Foi uma questão bem longa, né? Complicada aí o texto, mas vamos ler de novo, que eu tenho certeza absoluta que você vai acertar. De acordo com o princípio da fragmentariedade do direito penal, ainda que haja outras formas de sanção ou outros meios de controle social para a tutela de determinado bem jurídico, a criminalização pelo direito penal de condutas que invistam contra esse bem será adequada e recomendável. Bicho, vê só. Tem dois erros nessa questão. Aí depois você volta, dê pausa e preste atenção. Por sinal, aí no nosso material tem, né? No material de apoio em PDF, aí você pode baixar, imprimir e acompanhar as aulas. Mas vê só. O que é que a gente enxerga aqui? Dois erros. Ele diz, pelo princípio da fragmentariedade, ainda que haja outras formas de resolver aquele conflito, o direito penal tem que ser aplicado. É adequado e é necessário a aplicação do direito penal. Está errado. Está errado por dois motivos. O princípio não é o da fragmentariedade. É o princípio da... Veja, o princípio da fragmentariedade é aquele que diz que o direito penal vai fragmentar e pegar os fragmentos mais importantes. Isso é um. O princípio da subsidiariedade é que diz que o direito penal só pode agir quando os outros ramos falharem. Se algum ramo do direito resolver a bronca, então o direito penal não pode ser usado. Então percebam que essa questão ela quis complicar, mas ela trouxe dois erros grosseiros que você não podia deixar de enxergar aí, certo? Nem tem nada a ver com a fragmentariedade, e se trocasse fragmentariedade por subsidiariedade, ainda estaria errado, porque está dizendo que é necessário e adequado a aplicação do direito penal, mesmo que haja outras formas de punição, outros ramos do direito que resolvam o problema. Está totalmente errada essa questão aí, quis complicar, mas foi de boa. Bom, pessoal, aqui é o site da gente, né, www.cpen.com.br. Aqui é o WhatsApp da gente, 7310-5354. O Instagram, CPEM e o @prof.evertonmota, certo? Lá no YouTube, se vocês colocarem Prof. Everton Mota, prof.evertonmota, né, tá errado aqui. prof.evertonmota aqui, no YouTube, vocês também vão nos encontrar lá. Lá a gente está entregando vários conteúdos aí de graça para você que está estudando, você que está na luta, se preparando aí para entrar nos cargos públicos, seja lá qual for. Vai lá no YouTube que tem um monte de coisa de graça lá, tem um monte de novidades, certo? E você que ainda não adquiriu um de nossos materiais, entre em contato com a gente, pô. Apostila, né? As melhores apostilas do Brasil a gente tem aí. A gente tem também material online, feito isso que você está assistindo. E tem muitas coisas boas aí no CPEM, beleza? Não é à toa que o slogan do CPEM, né, é seu sonho, nosso objetivo. Porque aqui, realmente, a gente vê o concurso público como uma porta para a felicidade, né? Como uma porta para a mudança de vida. Uma porta para você mudar a história da sua vida e a história da sua família. É por isso que a gente faz com tanta responsabilidade. Tranquilo? Então, vê. Acaba aqui os princípios orientadores do direito penal. Até a próxima. Valeu, tamo junto.